Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem um lugar de extremo perigo e de muito mistério aqui no nosso planeta. São tantos relatos e ocorrências que os olhos do mundo se viram para uma área específica lá no Atlântico Norte. Pode parecer teoria da conspiração, mas as conexões entre a Ilha das Bermudas, Porto Rico e a Flórida desenham esse temido triângulo, mais conhecido como Triângulo das Bermudas. E essa é a nossa viagem de hoje. Então apertem os cintos e, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio não cairão automaticamente porque tá bastante caro, não tem jeito. Esse assunto que intriga astrônomos, cientistas e toda a comunidade das incríveis teorias conspiratórias faz a gente questionar por que mais de 2.000 navios e mais de 200 aeronaves desapareceram misteriosamente nesse lugar. Vamos conhecer melhor esse triângulo do diabo. Mas antes da gente ir, se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Você recebe as notificações e uns vídeos bem bons que estão por vir, tá? E salva esse pão de queijo deixando o like aqui, hein? Conto com você. Mas chega de mistério e vambora! A triangulação entre os pontos da Ilha das Bermudas, Porto Rico e Flórida é uma gigantesca área que pode ir de 1 milhão a quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Essa variação acontece em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos e uma trenhada de outras variantes e cálculos que influenciam diretamente no tamanho dessa área. Só isso aí já é uma dúvida danada, porque eu não entendi nada, mas deixa eu falar. O fato é que as primeiras ocorrências e relatos foram entre 1945 e 1950. Entretanto, toda a vida, porém, falam que desde a época que o Cristóvão Colombo foi para aquelas bandas, esses misteriosos desaparecimentos acontecem. Essa é a partida dessa história, a Era das Grandes Navegações, que vieram para despertar ainda mais a curiosidade por novas terras e novas águas. Nos séculos XV e XVI, os navios vindo da Europa para as Américas passavam continuamente por essa área aproveitando os ventos da corrente do Golfo do México. Essa rota era bastante usada até a invenção dos navios a vapor e motores a combustão. A corrente do Golfo é uma área de clima extremamente instável, conhecida pelos seus furacões. Essa instabilidade estaria por trás de desaparecimentos que não deixam pistas de muitas embarcações. O primeiro registro histórico sobre desaparecimento nessa área foi em 1950 pelo E.V.W. Jones, um nome bem grande, que era um jornalista da Associated Press que escreveu algumas matérias sobre os fatos relatados no Triângulo das Bermudas. E em 1952, o George X. Sand afirmou em um artigo da revista do Destino que nessa área aconteciam, abre aspas, estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. O George apelidou o local como Triângulo do Diabo, visto os diversos acontecimentos fatais naquele lugar. Já em 1964, o escritor Vincent Gaddis criou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo. O livro Horizonte Invisível, Os Verdadeiros Mistérios do Mar, trouxe o misticismo dessas águas. Na década de 70, esse mistério se tornou ainda mais mitológico com a publicação do livro O Triângulo das Bermudas, do escritor Charles Berlitz, no qual ele se apropriou de alguns textos do Gaddis e compilou alguns dos próprios textos dele. A partir daí, a história ganhou mais força sobre a curiosidade, e tudo não passava para muitos, de pura especulação. No livro, o Berlitz afirmou que a lendária ilha perdida de Atlântida estaria envolvida nos desaparecimentos locais. Isso tudo antes de novos acontecimentos e de depoimentos de pessoas com experiências sobrenaturais virem à tona. Um avião saiu das Bahamas com destino ao litoral da Flórida. O piloto Bruce Jernon e mais 2 passageiros passaram por uma experiência que jamais eles imaginaram que podia acontecer. Era 4 de dezembro de 1970. Ia ser só mais um voo do experiente piloto. Só que não. Eles iam presenciar nesse dia alguma coisa misteriosa e inexplicável. O voo ia levar 1h30 caso corresse tudo bem. O piloto viu uma nuvem escura logo na frente dele, mas de repente ele vê alguma coisa inacreditável. A nuvem começa a crescer de tamanho, de forma assim, instantaneamente, como se fosse um sonho estranho. O piloto, com toda a coragem, enfrentou a nuvem e conseguiu atravessar. Mas você acha que acabou? Nananina não. Outra nuvem misteriosa apareceu. O avião estava a 3.500 metros de altitude, e essa nova nuvem era ainda maior. E sem nenhuma outra escolha, o piloto resolveu passar por dentro dessa também. Agora, o cenário era única e tenebrosa escuridão, ou como a gente fala em Minas Gerais, um breu total, O
piloto ainda fala que aquela não era a nuvem normal, não era a nuvem de chuva, tipo o obstáculo normal da aviação. Nesse momento, eles viram flashes de luz branca, mas não eram raios. Aquele momento parecia ser infinito e realmente ele achou que não conseguiria sair daquele buraco negro. Mas finalmente ele viu uma luz no final daquele túnel, mas novas coisas estranhas iam acontecer de novo. O túnel começou a se fechar e o Gernon começou a perceber que perderam o controle de todos os instrumentos a bordo do monomotor Beechcraft Bonanza modelo A36. Eles viram linhas na parede do túnel que giravam em sentido anti-horário. Os instrumentos de navegação ficaram descontrolados e a bússola também passou a girar no sentido anti-horário. Depois de longos minutos, o avião finalmente conseguiu sair daquela nuvem. Quando o Gernon conseguiu entrar em contato com o controle de tráfego aéreo de Miami para saber sobre a identificação de radar e saber a posição dele, o controlador disse não ter aviões aparecendo no radar entre as regiões de Miami, Bimini e Andros. Depois de mais alguns instantes, o Gernon ouviu o controlador dizer que um avião tinha acabado de aparecer diretamente em Miami. Mas um avião em Miami? Isso é o quê? Um portal? Depois deles pousarem em Palm Beach, o Gernon conferiu de novo os instrumentos e constatou que tinha gasto menos de 45 minutos numa viagem que levaria quase 1h30. E o consumo de combustível também diminuiu bastante. Tá aí, né? Uma boa solução pro combustível do jeito que tá, né? Essa incrível história com áreas de especulação leva à dúvida. Será que isso aconteceu de fato? Os relatos são realmente verdadeiros? Aí você me fala se você acredita ou não. Outra ocorrência com sobreviventes para contar a história foi com um avião de pequeno porte, um Cessna 172, que foi literalmente caçado por uma nuvem. Teve uma pressão tão grande que fez uma turbulência enorme que fez um pane no avião. O avião não estava suportando. O avião caiu e quem contou a experiência da perseguição da nuvem são passageiros sobreviventes. Outro incidente foi o voo onde o tempo parou. O tempo parou? Um avião da National Airlines sobrevoando o Triângulo das Bermudas ficou sem radar por aproximadamente 10 minutos. O piloto falou que estava um voo tranquilo até então, né? Um leve nevoeiro. Mas todos ficaram bem intrigados quando depois de aterrissar, todos os relógios a bordo e o cronômetro do avião perderam exatamente 10 minutos. O horário tinha sido verificado 30 minutos antes e o caso ganhou status de anormal e entrou para o rol das inconsistências do Triângulo das Bermudas. Assim, sinistro é apelido. Aquela famosa frase, né? A NASA vem. Pois é, e foi o que aconteceu. Os cientistas da Agência Espacial Norte-Americana descobriram que o campo magnético terrestre tem um ponto fraco. O ponto é acima da América do Sul, onde fica o Triângulo das Bermudas, uma área do tamanho dos Estados Unidos que se localiza sobre a América do Sul. O John Tarduno, que é professor de geofísica na Universidade de Rochester, explica que naquela região a menor intensidade no campo geomagnético acaba causando uma maior vulnerabilidade dos satélites. Segundo o cientista, tem partículas energéticas a ponto de poderem causar danos a aeronaves que passam pelaquela área. O que me leva a pergunta por que eles passam lá então, né? Porque não faz sentido. E não fica só nisso. Os satélites que passam pelo Triângulo das Bermudas também sofrem com uma maior quantidade de radiação, a ponto de acontecerem danos por causa de uma descarga ou um arco elétrico. Isso tudo é a NASA quem diz. Vamos então para a explicação da NASA, né? O campo magnético da Terra protege a uma altura entre 1.000 e 60.000 quilômetros acima da superfície do planeta. Mas a baixa altitude do ponto quente de radiação coloca ele dentro da órbita de certos satélites. Os satélites, então, são bombardeados por prótons, que excedem a energia de 10 milhões de elétrons-volts, que é a unidade que representa a variação que um elétron sofre ao se mover de um ponto de potencial A para um ponto de potencial B. Nos primeiros dias da Estação Espacial Internacional, a anomalia do Triângulo das Bermudas bloqueou os computadores dos astronautas, forçando as agências espaciais a desligar os sistemas de bordo. Posso te falar? O trem lá é feio mesmo, viu? Os astronautas falam ter visto estranhas luzes brancas piscando diante dos olhos deles. E desde então, os especialistas tomaram todas as medidas necessárias para proteger eles quando eles cruzam essa estranha área do planeta. E bota estranha nisso, né? O lugar é mesmo um ícone, uma incógnita, um desafio até para a maior potência da ciência espacial. Não tem pergunta nesse caso. Existe o grande mistério, que é o Triângulo das Bermudas.
Bom, mas tem vários mistérios que a gente pode desvendar, né? E qual que é o maior mistério na sua opinião? Põe aqui embaixo nos comentários. E tem bem mais vídeo pra você ver, né? Acompanha aí que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!